aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, nunca gastarei minha vida a seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, 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 oh. Deixa queimar o fogo do Espírito, deixa queimar o fogo de Deus, deixa queimar, 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 aleluia. Oh, aleluia, deixa queimar, oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. Depois de tanto tempo, né, passamos um tempão aí sem lives, né, acho que cerca de um mês. Agora estamos de volta, amém? Para dar continuidade aos nossos salmos da fé, que tem sido uma bênção não só para a vida dos irmãos, mas para a minha vida também. Tem sido momentos de grande maravilha, de unção, onde Deus tem falado muitas coisas até no meu coração, amém? E hoje, dando continuidade, nós vamos ler o Salmo 105, tá?
Como o Salmo 105 tem 45 versículos, então nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler um pedaço, falar alguma coisa, ler outro pedaço e assim por diante. Não ler todo, tá? Vamos ler de partes, tá bom? Então, Salmo 105 diz assim, olha só. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós queremos primeiro falar algo a respeito desses 6 primeiros versículos. Como todo salmo, né? Ele fica evocando, ele fica trazendo a lembrança, a necessidade de louvar e de adorar a Deus. Mas a chave aqui que eu vejo nesses 6 primeiros versículos é a importância de lembrar dos feitos do Senhor, né? É a importância do testemunho, tá? Há uma linha muito tênue entre testemunho e viver do passado. São duas coisas diferentes. Eu entendo que viver do passado é você ficar lembrando de algo, mas imaginando que só naquele tempo é que era bom. Então, a diferença entre a lembrança de algo e o testemunho é que a lembrança de algo, mesmo sendo bom, só lembrança, ela vai ficar focalizada lá no passado, né? E enquanto que o testemunho, ele fala de algo que aconteceu, mesmo que tenha acontecido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas ele traz aquela lembrança do passado para algo que pode acontecer no presente. Essa é a diferença, entendeu? Então, mesmo que você lembre de coisas do passado, não há nenhum problema disso, mas você precisa entender que as coisas do passado que aconteceram de boas, que o Senhor interviu, os milagres, os feitos do Senhor, ele, como diz o salmista, ele tem que ser lembrado para trazer algo do presente, amém? Então, algo que Deus fez na tua vida, uma salvação, um milagre, uma cura, algo que fez na tua vida, na tua família ou em alguém que você conhece, deve ser lembrado como que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que ele vai continuar sendo a mesma pessoa e que ele faz os mesmos feitos que ele fez no passado e assim por diante. E esse é o sentido do Salmo, cheio de revelação para os nossos dias, um Salmo da fé, né? 105. Esses 6 primeiros versículos lembram bem da importância do testemunho, irmão. O testemunho, o mesmo Deus que operou na tua vida e fez milagres e te ajudou no passado, é o mesmo Deus que está presente hoje para agir na tua vida. Amém? Então vamos a partir do 7 agora. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como que é um da vossa herança. Então vamos falar outra coisa aqui. A primeira parte nós falamos sobre a importância do testemunho. Agora nós vamos falar sobre a importância da aliança. A aliança. Ele é um Deus de alianças, irmãos. Deus fez aliança com o povo de Israel, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com muitas pessoas na Bíblia Sagrada, e também nós que estamos vivendo hoje, nós vivemos na nova aliança, que Hebreus diz, lá em Hebreus diz que é uma aliança superior a todas essas outras, e essa nova aliança, ela é baseada em superiores promessas. Então, Deus é um Deus de aliança. Aquilo que ele aliançou-se conosco, ele vai fazer porque ele continua sendo o mesmo. E a aliança de Deus é uma aliança de sangue, tá? Então, essa questão de aliança de sangue era uma cultura, uma prática comum no passado, onde as tribos, né, mesmo tribos que não respeitavam Deus e não tinham aliança com Deus, eles tinham esse tipo de relacionamento e faziam alianças de sangue e tinham uma referência
refeição cerimonial, lembra da ceia, né? Tinha uma refeição cerimonial, ali tinha a bebida que eles tomavam para selar aquela aliança, veja, lembre de Jesus na última ceia, né? Tinha também a troca de presentes e assim por diante, ali era selada uma aliança. E a partir daquele momento, os dois povos que faziam aliança, ou aquelas duas pessoas que faziam aquela aliança, elas estavam com uma aliança de sangue, tá? E outro detalhe, tinha que ter uma cicatriz. O que é que eles faziam? Eles cortavam, faziam um corte em algum lugar, né, da mão ou do braço, eu não sei bem, não me lembro bem disso, mas eu sei que o detalhe é que depois da aliança de sangue se colocava cinza, que é para ficar aquela cicatriz. A cicatriz era prova de que foi feito uma aliança. E aí você lembra de Jesus, né, com o buraco aqui de lado, né, as cicatrizes que ele tem nas mãos, não é isso? Não vai sair porque ali é prova da aliança que ele fez conosco. Que aliança? A aliança de sangue. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós morremos para o mundo e agora vivemos para Jesus. E tudo que é dele é nosso. Tudo que é nosso deve ser dele. Amém? É por isso que nós temos garantia não só de vida eterna, mas também a garantia da cura, do socorro bem presente em uma hora oportuna, como diz Hebreus. Nós temos garantia também de acesso à própria presença de Deus. Em Hebreus fala que o sangue de Jesus, ele abriu o novo e vivo caminho para que tenhamos esse acesso ao Santíssimo Lugar. Então essa aliança de sangue também garante um acesso ao Santíssimo Lugar. Por isso que as nossas orações são ouvidas, tá? Essa aliança de sangue também perpetua e garante uma comunhão íntima com Deus e sendo nós habitação do Espírito Santo, podemos ter absoluta certeza que o Senhor nos fala, nos guia, nos unge, né? Então é justamente essa garantia, essa certeza dessa aliança de sangue, essa nova aliança que nós temos com o Senhor através do sangue de Jesus, que eu posso ter a certeza que enquanto estou ministrando aqui para vocês, o próprio Espírito do Senhor ministra para mim, trazendo a palavra que eu deva dizer. Eu posso te garantir com toda absoluta certeza que antes de começar essa live, a única coisa que eu sabia é que eu ia ler o Salmo 105. Até essas divisões vieram agora. Então é uma inspiração do Espírito Santo. Isso é resultado também da aliança de sangue que nós temos com Ele. Nós temos absoluta certeza que o Senhor está conosco, que Ele nos ajuda, que Ele nos livra e Ele vai te ajudar, Ele vai continuar te livrando. Então lembra disso, Ele é um Deus de aliança e você e Ele, você que nasceu de novo, você tem uma aliança com o próprio Senhor Deus através do novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Amém? Então, a partir do 12 tem o quê? Então, eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toques nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. De que ele está falando aqui? Ele está falando sobre proteção. Então, primeiro trecho nós vimos como palavra central o testemunho, a necessidade do testemunho. O segundo trecho nós vimos como palavra central a aliança, né? A aliança que nós temos com Ele. E agora esse terceiro trecho, do versículo 12 até o 15, nós vemos a proteção de Deus. Deus nos protege, Ele nos guarda, Ele coloca uma cerca de segurança ao redor de nós. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Há um descanso, né? Em Hebreus capítulo 4 diz que nós que cremos entramos no descanso. Há um descanso que é o descanso da proteção, né? Eu sempre gosto de dizer que há algumas realidades, algumas orações do Velho Testamento que não devem ser ditas da mesma forma como elas foram ditas no Velho Testamento. Porque há algumas coisas do Velho Testamento que hoje nós já temos como garantia. Por exemplo, uma declaração de bênção dizendo que Deus te dê paz, pode até ser válida se você está dizendo para alguém que não tem Deus ou que não tem Jesus. Mas para aquele que tem Jesus, que nasceu de novo, dizer que Deus te dê a paz é algo meio redundante, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, ele não só veio habitar dentro de nós, como ele garantiu, ele disse para os seus discípulos, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então há uma paz que existe já dentro de nós e já
já foi dada. Por isso que é um pouco redundante dizer que Deus te dê a paz. Podemos até dizer isso para alguém que não tem Deus ou para alguém que não tem Jesus. Você está entendendo? Então tem algumas realidades que são típicas da nova aliança. E uma delas é a proteção. Deus garantiu proteger o seu povo. Deus protege. Mas pastor, você pode estar pensando assim, né? Lembrando, mas eu já vi coisa ruim acontecendo, hein? Já vi coisa acontecendo ruim com crente, até com pastor. Claro, porque o diabo está aí. Mas é preciso entender que a proteção, ela não é totalmente passiva da nossa parte. Mas Deus não é soberano? Deus não é poderoso? Ele não pode fazer de toda e qualquer coisa e Ele não pode decidir por nos proteger? Sim, mas a proteção está diretamente relacionada com a aliança. Lembra que a gente falou da aliança? Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Ele me deu já a paz e a proteção. Mas qual é a minha parte na nossa contrapartida? É crer, irmãos. A Bíblia diz, Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. Existe uma dupla via, né? Aquele texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O especialista do grego, Rick Renner, diz algo interessante. Ele diz que no original ali, em vez de ser espada de dois gumes, o sentido é espada de duas bocas. E o sentido revelacional é claro, duas bocas, a boca de Deus que diz a palavra e a nossa boca que também diz a palavra, porque quem crê fala. Paulo disse, eu criei, por isso falei, né? Nós cremos, por isso nós falamos. Deus disse que nos protegia, mas precisamos crer na proteção de Deus e não fazer aquelas orações desesperadas que alguns dizem que são clamores, mas eu não entendo como clamor, porque o clamor, na verdade, por um filho de Deus deve ser uma oração intercessória, né? Um clamor a Deus para Deus intervir numa situação, mas algo que Deus já deu como a paz e a segurança não deve ser dito como um clamor, mas sim muito mais como uma oração de graças a Deus pela proteção, uma oração de declaração dessa proteção, porque isso é uma realidade clara, descrita na Bíblia Sagrada, que convém e que é direito daqueles que nasceram de novo e que são coparticipantes da própria natureza de Deus e que têm os mesmos benefícios que Jesus Cristo trouxe através do seu sacrifício. Que benefício é esse? A paz, a provisão, a cura, a preservação. Preservação fala de proteção, que é o tema aqui desse pequeno texto que nós lemos até o versículo 15, tá? Agora vamos ler a partir do versículo 16, que é interessante, né, que eu dei uma leitura aqui rápida e vi que a partir do 16 ele está fazendo menção, ele está fazendo lembrança do episódio de José, né, de José que foi levado para o Egito e teve todo aquele livramento que nós sabemos. Então o versículo 16 diz assim: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou-o soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade e constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então, esse pequeno trecho, 16 a 22, faz a lembrança do episódio de José. É interessante que diz duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, havia uma profecia para com ele, e Deus fez que se cumprisse a profecia, mas é interessante o que o versículo 19 diz, que diz assim, até cumprisse a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco sobre provação. Eu acho que a palavra principal que nós podemos trazer como realidade da nova aliança é ser provado pela palavra. Amém? A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, que Deus não prova ninguém e Ele mesmo não é provado pelo mal. Eu digo provar porque algumas pessoas dizem, não, diz lá tentado. Mas se você for ver a mesma palavra no original, tentar e provar é a mesma coisa. O que é tentar e o que é provar? O que é tentar, irmãos? Tentar é testar. Testar.
E o que é provar? A palavra prova já está dizendo, uma prova, fazer uma prova. Quando a gente vai para a universidade ou para a escola, a gente às vezes tem que fazer provas ou testes, né? A prova é um teste. A tentação é uma provação, a tentação é um teste, é uma coisa que se tenta. Quando a Bíblia diz que não devemos tentar ao Senhor, é fazer testes dele, né? Vamos tentar Deus para ver se Deus é mesmo Deus ou se não é. Isso é uma arrogância, isso é algo que não convém aos santos. Então, ele está dizendo aqui que quem provou a José foi a palavra, né? A palavra provou. A Bíblia diz que, lá no Novo Testamento, que a nossa fé precisa ser provada. O que é provada? Para ser aprovada, tá? Então, quando você diz, por exemplo, que crê em Deus para ser seu provedor, o dia mau, em cima dessa necessidade de finanças, vai vir. Assim como tem vindo para todo mundo. E quando o dia mau vem, é uma oportunidade para você confiar em Deus e confessar a palavra dele, e crer na palavra dele, e crer na intervenção do Deus Todo-Poderoso, porque ele é o teu... Ele é teu provedor, ele é aquele que garantiu que vai te sustentar, é aquele que garantiu que vai te dar comida. Salmo 37 diz: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus garante na sua palavra que ele provém, mas quem é que vai trazer essa provação? O diabo. Agora, quando é que a palavra prova você? Não é quando traz o mal, mas quando você responde de acordo com a palavra. Então Moisés foi alguém, mesmo na velha aliança, que foi provado e sustentou-se em cima da palavra de Deus. Quando ele foi tentado, né, através da situação lá da esposa de Potifar, o que foi que ele fez? Ele fugiu daquela situação, preferiu ficar fiel a Deus, né? Quando ele foi confiado a ele os bens do Senhor dele, o que foi que ele fez? Ele foi excelente, ele fez o melhor e a bênção de Deus vinha sobre ele, amém? Quando ele estava lá na prisão, mesmo sendo esquecido, o que foi que aconteceu com ele? Ele foi provado pela palavra e ele continuou firme naquilo que tinha sido falado a respeito dele, na sua aliança e no seu amor ao Deus Todo-Poderoso, e Deus interviu, tirando ele e cumprindo a profecia. Então é preciso entender que o cristão, ele não precisa ser provado pelo mal, mas ele é provado pela palavra. Pastor, isso não é uma coisa meio contraditória? Não, porque para todos vem o mal. Porque o diabo está aí, e ele é quem mata, rouba e destrói, é ou não é? Então, para todas as pessoas vem a tristeza, para todas as pessoas vem a decepção, para todas as pessoas vem perseguição também, né? Que isso é garantia no Novo Testamento. Para todas as pessoas vem difamação, para todas as pessoas vem problemas financeiros, para todas as pessoas vem problemas de enfermidade. Então, como é que nós devemos agir? Ficando firme na palavra de Deus, crendo que o Senhor já pagou o preço para a sua cura, crendo que o Senhor é aquele que te provisiona, crendo que o Senhor é aquele que te sustenta e que na nova aliança você tem garantia de todas essas coisas. Isso é o que se chama de bom combate da fé, ou seja, mantendo posição na palavra. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, lemos até o 22, vamos para o 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou-lhes trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhe os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a terra do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Esse trecho
fala claramente das pragas que foram enviadas em cima do Egito, né? O Egito, né, e esse todo episódio é uma tipologia do mundo, né? Do mundo influenciado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E podemos ver na figura do faraó a maior tipologia da maldade na terra. O faraó era uma espécie de tipologia do anticristo, né? O faraó era alguém orgulhoso, alguém que estava sempre teimando em fazer o mal contra o povo de Deus, né? E aí Deus enviou as 10 pragas para mostrar o seu poder e para mostrar que Ele é Deus e que Ele tem uma aliança com o seu povo. Irmãos, eu quero falar algo para você a respeito desse trecho. Deus não esqueceu de você. Eu creio que a palavra-chave aqui é juízo de Deus. Deus vai trazer justiça, como Ele já trouxe em Cristo Jesus para a sua vida, mas também juízo, julgamento. Não se preocupe, porque o que é errado vai ser judiciado, vai ser julgado pelo Senhor. Grande parte desse juízo virá, na verdade, na grande tribulação, né? Antigamente, quando eu lia esses textos da grande tribulação, eu simplesmente não conseguia entender, né, na época, muitos anos atrás, duas coisas: como é que Deus fazia tantos juízos e tantas destruições, ou permitia, melhor dizendo, nesse pequeno período de 7 anos, e ao mesmo tempo, uma coisa que me admirava é que o povo nunca reconhecia Deus. Bom, se você está vivendo os dias de hoje, você já está sabendo por que é que o povo nunca reconhece a Deus, né? Porque o povo de hoje, ele é muito mais, vamos dizer assim, as pessoas do mundo de hoje, eu percebo que eles são muito menos temerosas a Deus do que as pessoas de 50 anos atrás, né? Mesmo o povo que estava no mundo, quando alguém falava sobre palavra de Deus, sobre o povo de Deus, a pessoa respeitava, né? Aqui, excetuando alguns endemoniados que existiam, que sempre existiam, mas havia um respeito sobre Deus. Hoje em dia o povo está tão, desculpa o termo, sem vergonha, e tão endemoniado, e tão usado por Satanás, e a operação do anticristo está tão grande na vida das pessoas, que as ideias filosóficas e o ateísmo invadiu em muitos lugares, e as pessoas acham, por exemplo, que um momento como esse em que nós estamos aqui ouvindo a palavra é meramente um momento religioso, onde pessoas fracas de juízo, né, e que precisam de alguém que te dê as direções, estão reunidas numa religião chamada evangélica, e não tem entendimento de nada, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com manipulação, não tem nada a ver com pessoas fracas, muito pelo contrário, a Bíblia nos chama de fortes, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, esse que interviu nos juízos das 10 pragas e que vai intervir na grande tribulação, esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele sustenta a nossa vida, amém? Então, o que está acontecendo? Quando a igreja for arrebatada, eles não vão reconhecer que foi Deus, está muito óbvio, eles vão dizer qualquer coisa, que foi coisa da outra dimensão, que foi extraterrestre que abduziu, que foi algo na física que ninguém sabe explicar, abriu-se um portal interdimensional e o povo foi para lá. O povo está disposto a crer em qualquer teoria, mas para eles é difícil crer nessa teoria, que não é teoria, da palavra. Por quê? Eles estão ressabiados. O Deus desse século cegou o entendimento desse povo. Eles acham que isso aqui é meramente um livro feito por homens. Eles pensam que nós somos bobos. E eles pensam que o que nós estamos fazendo é só uma religião. Lê do engano, eles vão ter uma grande surpresa. Então, o que esse trecho fala é sobre juízo de Deus. O juízo de Deus vai cair na grande tribulação, irmãos. E fica preparado, porque tudo indica mesmo que está muito próximo o arrebatamento da igreja. E a qualquer momento nós podemos ser levados aos céus, como a Bíblia profetiza, e a Bíblia garante, e a Bíblia promete. Isso aqui não é negócio de doutrina da Igreja Verbo da Vida ou do pastor Sérgio Neves. Isso é o que está na Bíblia. Está muito claro. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que nós seremos arpazo, no original grego, arrebatados, ou seja, sequestrados repentinamente
de uma hora para outra, isso pode acontecer a qualquer momento. E a Bíblia diz que logo depois disso, o que é que vai acontecer? O anticristo, que está aí às portas, vai se revelar e o mundo vai começar a dar todo tipo de desculpa e não crer na palavra de Deus. Aí é quando os juízos caem, esse povo, em vez de pensar que é Deus, vai pensar que é o quê? É um fenômeno astronômico, né? São essas pedras que estão ameaçando asteroides que sempre passa, porque é uma questão de ciência, não tem nada a ver com a Bíblia. E aí vai, e os juízos vão caindo, e esse povo não dá glórias a Deus e não reconhece a Deus, tá? Mas vamos agora para o último trecho desses versículos aqui do Salmo 105, a partir do versículo 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, que aleluia. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual uma torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso cântico os seus escolhidos, e deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Esse trecho aqui é repleto de revelação, né? Primeiro trecho, né? Versículo 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. Então não importa a injustiça que estão fazendo contra você, é garantia que quando Deus intervém, ao contrário, aqueles que estavam roubando, aqueles que estavam defraudando, aqueles que estavam difamando, aqueles que estavam mentindo, aqueles que estavam perseguindo, esses mesmos é quem vão dar tudo para você, porque a Bíblia diz que a riqueza do ímpio é depositada para os justos, amém? E assim como aconteceu com o povo de Israel. Na verdade, isso é garantia da provisão para a igreja. A igreja recebe provisão e muitas delas são outras pessoas de fora que são impulsionados para dar ao Senhor. Mas o versículo 38 diz: alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinham infundido terror. 39 diz: ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. É interessante isso aqui, porque aqui está falando não só da proteção da nuvem, mas está falando também de um fogo que iluminava eles, né? E quem assistiu o nosso culto da virada sabe que aconteceu algo sobrenatural. Eu estava orando naquele último dia, no dia 31, e me veio um sono e eu fui para a cama de tarde, e quando eu estava com as portas fechadas lá dentro daquele quarto, e de repente veio um foco de luz sobre mim, e eu observei e não tinha de onde vinha esse foco de luz, e eu disse, assim, eu disse mesmo, foi pensamento, eu disse, mas como isso é possível? E Deus falou no meu coração: tudo é possível que crê. Naquele momento eu me levantei e Deus me deu a palavra para esse ano de 2021, e Deus disse para mim que esse ano de 2021 é o ano da luz. E um dos textos que nós citamos foi esse referente ao fogo de Deus que guiava os israelitas, sabe? Esse ano é o ano da luz. A luz vai revelar as coisas das trevas. A luz vai revelar quem é realmente luz e quem é das trevas. A luz vai revelar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz. Ela é luz para os nossos caminhos, né? Ela ilumina. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É um salmo que nós vamos ver mais adiante, né? Então a palavra, ela revela. Esse é o ano da revelação, esse é o ano da luz de Cristo. A luz também fala de provisão, e a luz fala, como fala aqui, de direção. É um ano em que Deus vai guiar o seu povo, independente do que aconteça. Nós não sabemos, Deus não me falou o que vai acontecer esse ano. Pode ser que esse ano seja pior do que o ano passado, né? Pode ser que essa vacina aí não proteja ninguém, pode ser que a vacina dê coisa pior, e quem sabe, né? Por quê? Porque Deus não falou claramente, tá? Eu creio, eu espero que não, né? E podemos até interceder, ou seja, levantar clamores para que as coisas não sejam assim. Mas nós tivemos um ano agora que passou, e mesmo com todos os clamores, o mundo continuou do mesmo jeito,
mas tivemos a garantia da proteção sobre a igreja e muitos irmãos prosperaram no meio dessa pandemia, né? Então, nós tivemos aqui um upgrade, que foi a palavra do ano atrasado, né? Do ano de 2019 para 2020, Deus disse que ia ser um upgrade na igreja espiritual, de proteção, de provisão, de tudo, e realmente houve, e nós saímos de um lugar pequeno para vir para esse lugar grande aqui, uma grande bênção, tivemos um upgrade, e agora nós teremos esse ano de 2021, o ano da luz, o ano da revelação, o ano da provisão, o ano da direção, né? O ano em que Deus vai trazer luz. Mas lembre-se, a luz, quando entra num quarto, ela vai dissipar as trevas, mas vai mostrar também o que está errado. Então esteja realmente com o coração aberto para que Deus revele aquilo na sua vida que precisa ser mudado. Amém? Além de luz, além disso tudo, esse trecho fala de provisão. No meio do deserto havia provisão. Eles pediam, Deus dava codornizes. Eles pediam, Deus dava água. Deus sempre vai provisionar o seu povo no meio do deserto. Pode ser que esse ano de 2021 seja também um ano de deserto. O ano de 2020 foi um ano de deserto, né? Tivemos essa pandemia. Pode ser que o ano de 2021 também seja um ano de deserto. Pelo menos nós temos a garantia que realmente vai demorar para vacinar todo mundo dessa pandemia. Então não importa se é deserto, se tem pandemia, se tem terceira guerra mundial, se tem o que for. O que importa é que Deus provisiona e protege o seu povo. Não importa o deserto em que a humanidade esteja passando, Deus garantiu, porque Ele não esqueceu da sua palavra, Ele não esqueceu da sua aliança. Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós, e aqui no versículo 42 diz, porque Deus estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Deus está lembrado da sua santa palavra e de você. Deus não esqueceu você, Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu da igreja. O Senhor tem uma aliança conosco, independente do deserto. Ele vai trazer cordonizes, Ele vai abrir a rocha para nos dar a água, Ele vai também trazer o pão do céu, que é a palavra, que é Jesus, que já habita no nosso coração. Ele vai dar palavra, Ele vai dar revelação, Ele vai dar direção. Ele dá verdade em Cristo Jesus. Jesus já prometeu que isso tudo ia se manifestar na nossa vida. É só uma questão de fé, irmãos. Nós precisamos crer nas verdades da palavra de Deus. E esse salmo maravilhoso, repleto de revelações, né? Esse salmo 105 é realmente o que nós podemos chamar de um salmo da fé, né? Todos são, mas tem alguns que têm mais revelações, né? Para nós que estamos na nova aliança. Espero que tenha sido uma grande bênção para você, como foi para mim. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribas no teu próprio entendimento, e Ele vai abrir os teus caminhos, Ele vai fazer prosperar os teus caminhos. Isso é promessa de Deus. Como está escrito no versículo 42, Ele está lembrado da sua santa palavra. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.